Salmo de número 42, deixa ele aberto aí, nós vamos estudar esse salmo aqui hoje. Irmãos, gente querida, olha só, nós precisamos aprender a lidar com as situações da vida. Nós precisamos, você não pode passar por um momento da sua vida, e esse momento, ele destruir você, ele arrancar pedaços de você, esse momento da sua vida, ele tem, por favor, você precisa, olha, ele tem que produzir algo em você, tem. Porque nada na sua vida, sem a permissão de Deus, quem crê nisso? Nada. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade, nós vamos começar a tomar uma postura, de que isso que agora está acontecendo, tem que produzir frutos pacíficos de justiça na nossa vida, tem que produzir algo melhor em nós. Se está nos espremendo, o suco tem que ser um suco bom. Talvez esteja dizendo, pastor, não quero. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Filipe, aos irmãos daquele lugar, aos diáconos daquele lugar, aos bispos daquele lugar, e ele diz assim: eu aprendi a lidar com situações, e ele fala assim, em tudo e em toda a maneira eu estou instruído, acerca de ter e de repente não ter mais, acerca de estar no momento bom e de repente estar no momento difícil. Eu aprendi, eu comecei a entender alguns processos e, como salmista, dizer: firme está o meu coração a Deus, cantarei e salmodiarei a Deus. Por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu estou querendo hoje aqui ministrar algo a você que passa, tudo passa, as coisas passam, mas você tem que tirar uma lição disso, você tem que sair melhor. Isso, de alguma forma, e não sei se alguém aqui quer isso, de alguma forma tem que te empurrar para mais perto do Senhor, não te afastar. E acredite, na maioria das pessoas, coisas acontecem e afastam de Deus, afastam. Leia comigo agora o Salmo, é sobre isso que eu vou falar. O tema de hoje é que tristeza tem hora para acabar, tem que parar, não pode, a tristeza ela não pode vestir você, não pode, ela vem, ela existe, acontece, você chora, mas você precisa se levantar, você precisa lavar o rosto, você precisa se recompor, e quando você levantar, e agora eu estou ministrando na sua vida, ainda haverá um testemunho de vitória na sua vida, de alguém que se posicionou, de alguém que não negociou a sua fé, de gente que não recuou nem 1 milímetro, não voltou para trás, não aceitou, insistiu, chorou, mas manteve a sua confissão, pois fiel é o que prometeu, e Ele cumprirá. Não retrocede, fica ali, fica, aquele lugar, aquele estágio, aquela fase, quem te levou até ali foi o Senhor. Foi o Senhor te trouxe aqui, o Senhor te guardou até aqui,
A mão de Deus te conduziu até aqui, pastor, mas não está bom. Mas espera, conclui tudo isso, porque Deus tem uma obra nisso tudo aí. Espera nele, e você ainda verá o que Deus pode fazer. Crê nisso, irmão? Você crê nisso? Eu queria ministrar isso. Eu vou pedir a você fazer essa leitura. Se você está com a Bíblia, você olha para a sua Bíblia. Se você não estiver, você olha aqui no telão e vai lendo aqui comigo. Eu vou ler inteiro esse salmo aqui. Fantástico esse salmo. Salmo 42. Um amigo cantou no meu casamento. Ele fez uma música desse salmo muito bonita, muito linda. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Até aqui alguém pode dizer amém? É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. É maravilhoso. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, a rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Posso pedir para você? Repete só esse finalzinho comigo e diz assim: Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Vamos orar. Curva sua cabeça, fecha os teus olhos, pede para Deus falar com você. Pede, faz essa oração. Deus, revela isso para mim. Senhor, torna claro isso no meu coração. Senhor, transforma essas letras em vida para mim. Me dá recursos para ir para casa de novo. Pede, irmãos. Quem pede, recebe. Fala: Senhor, me dá recursos para mais uma semana em Ti. Como salmista, eu quero dizer: eu ponho a minha esperança no Senhor. É em Deus que está a minha esperança. Os meus olhos se voltam para o Senhor. Não para o que está acontecendo agora, porque o que está acontecendo agora vai passar, mas Deus não passa. Eu vou olhar para o eterno. Ore aí. Se você puder orar pela pessoa que está do teu lado, faça isso aí. Pai, em nome de Jesus, nós viemos aqui, Senhor, e o Senhor sabe que muitos talvez nem iriam vir, Senhor. Talvez disseram: hoje eu não vou. Mas nós viemos aqui e eu creio que o Senhor tem uma palavra. Creio que nós podemos sair daqui dizendo assim: ainda bem que eu vim, Deus queria falar comigo. Por isso, Deus, fala conosco, nos dá a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Diga para alguém aí: Deus quer falar com você. Amém.
É maravilhoso, irmãos, ver assim uma pessoa que a ação de Deus na vida dela é real, sabe? Ela não é uma pessoa que só frequenta a igreja, não. As coisas de Deus na vida dela assim são reais, são contínuas, são diárias. São pessoas que têm experiências muito fortes com Deus, de oração, de palavra. Alguém sabe do que eu estou dizendo, irmãos? Isso é real, ela tem algo para contar. Porque Deus em todo tempo Ele está fazendo alguma coisa. Duro é quando você se fecha e você então não percebe um agir de Deus sobre a sua vida. Eu não entendo, irmãos, nada de mar, não entendo, de verdade, que eu não daria uma aula sobre isso aqui. Eu vou falar para você, eu vi um desenho só, e já tinha ouvido falar, e aí eu vi aquele desenho do Nemo. Vocês estão me olhando, parece que nunca viram Nemo, Procurando Nemo, né? E eu vi que tem uma corrente, essa corrente para mim foi, o que você gostou do desenho? A corrente, né? Tem uma corrente marítima, que as tartarugas estavam na corrente, tal. Aquilo me chamou a atenção de um jeito, porque eu creio que é uma corrente de Deus na nossa vida, irmãos. Sim, irmãos. O problema é que o nosso barco, as velas dele estão alçadas, assim, estão levantadas, e nós parece que preferimos lutar com o vento. E aí você se bate no vento, você fica tentando segurar ali a vela, tentando guiar o seu caminho pelo vento. Não é o vento que vai guiar o seu caminho, irmão. É a corrente favorável de Deus que vai guiar. Os ventos, irmãos, eles vão soprar o tempo todo. O tempo todo eles vão estar lá. Pedro viu esse vento e afundou. O tempo todo vai ter um vento. Jesus falou desse vento, ele falou assim: mas quem constrói a casa, e essa casa tem palavra, e essa casa tem princípio, e essa casa é uma casa que ela está na palavra de Deus mesmo, como quem ouve e pratica. Essa casa, o vento sopra sobre ela, sopra, e ela não cai, mas esse vento continua soprando, e tem casa que cai, mas tem casa que vem à igreja e louva ao Senhor, porque diz: não caiu, pastor, parecia que ia cair, essa semana foi forte, pastor, mas não caiu. Deus é fiel. Lá estava ele no meio do vento, ele é a corrente. E aí, irmãos, parece assim que, por favor, tenta traduzir isso assim, parece que nós temos que abaixar as velas, abrir mão desses recursos que a gente pensa que tem, baixar as velas e permitir, irmãos, talvez até com palavras mesmo, dizer: Senhor, eu estou permitindo que seja a ação do Senhor na minha vida e não a minha. Quando terminar tudo isso aqui, Senhor, eu quero que tenha uma palavra na minha boca dizendo: foi Deus que me conduziu e me guardou, foi Deus que livrou. Não foi fácil, mas em todo tempo Deus estava comigo. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Essa semana, essa palavra aqui, ela tomou meu coração, porque essa semana eu passei uma situação complicada, mas eu observei que o meu coração estava diferente, e eu tive que ministrar no coração da Eloíde. Nós ficamos já fazia até tempo que a gente não gastava tempo para falar de problema, e nós ficamos mais de 1 hora ali tratando o problema, e o coração da Eloíde se abateu de um jeito que eu nunca vi. Sim, você vê a tristeza no coração dela, tal, e eu tendo que ministrar no coração dela. Só que eu ministrava como que dizendo a ela assim: Eloíde, isso tudo passa, porque Deus, Ele é fiel. E isso foi assim revelando o meu coração. E naquela hora eu percebi, falei: poxa, eu preciso ministrar sobre isso. Como é bom quando você vai tomando uma postura diária,
sabe, irmãos, já faz anos, não é de agora não, já faz, olha, você já vem com marcas, e aí você vai percebendo, irmãos, que as coisas elas se repetem, tudo se levanta, sabe, e tudo vem para entristecer, coisas acontecem, não sai de acordo com o que você queria, não é o esperado, irmãos, mas o Senhor tem um plano para tudo isso, irmãos, na nossa vida é assim. Mas como, pastor? Eu não sei te explicar. Eu sei que a minha vida está na mão de Deus, irmãos. E no final de tudo isso, quando tudo isso acabar, quando tudo isso passar, quando as águas perderem as forças, irmãos, lá estará o meu barco no Senhor. No Senhor. Que firme está o meu coração em Deus. Esse salmo, não foi Davi que escreveu. Esse salmo é salmo dos coraitas. Os coraitas, eles eram responsáveis pelo tabernáculo, pela porta do tabernáculo lá, e eles viram uma tristeza no coração de Davi, e fizeram um poema ali, daquilo. Eles viram um momento que Davi estava enfrentando, porque disseram para ele assim, olha, seu filho se rebelou contra você e ele está vindo aí, e ele vai querer lutar contra você, ele vai querer tomar o seu reino. E Davi falou, eu não vou lutar contra meu filho, não quero isso, não, isso para mim não dá. E Davi então foge, ele sai, ele foge, e ele deixa para trás algumas das suas concubinas, deixa ali algumas coisas para trás, e ele sai correndo. E seu filho vem, irmãos, pega aquilo, você já deve ter lido, pega as mulheres dele, o filho, irmãos, o filho, e faz coisas terríveis ali, e vai à caça do pai. Os coraitas então escrevem esse salmo, né? Sabe o que dizem? Onde é que está o seu Deus? Mas por que você está triste? Por que a sua alma se abateu? Não deveria ser assim. Continue esperando em Deus, pois ainda o louvarei. Isso é maravilhoso. Não sei se você está. Eu acho que eu vou parar aqui a pregação. Acabou, não tem o que falar. Por quê? Não sabe, irmãos, assim, quais são as suas experiências aqui? Elas trouxeram você aqui para hoje você falar assim, eu ainda louvarei o Senhor. Mas como? Porque o meu barco, se ele é agitado ou não vai me afogar. As muitas águas não me afogarão. O fogo não me queimará. Mas como é que você sabe isso? Porque a palavra de Deus diz. E eu já vivi tantas coisas. E eu ali ministrando no coração de Eloíde, porque a tristeza, irmãos, ela é igual quando alguém derruba um copo com alguma coisa em você. Caiu, não tem jeito. A tristeza é assim. Já derrubaram café em você? Não tem jeito, caiu em você. Aí a tristeza, ou você fica olhando para o café que está na sua roupa, que sujou, que tal, que queimou, que molhou, e aí você fica, ou você se levanta, vai lá e lava. Porque Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos. E aí eu estava falando isso para Eloíde, falei, Eloíde, vamos olhar por cima de tudo isso, e nós vamos ver um agir de Deus em tudo isso. E aí é legal, porque aí você vai ministrando, e para quem já tem a palavra no seu coração, aí o coração dela vai incendiando também, o coração dela vai se levantando, e aí nós dois levantamos da mesa com uma outra afeição, de que Deus está aqui, e se Ele está aqui, o meu barco vai chegar do outro lado, né? Eu sei que talvez você não conheça, mas tinha uma musiquinha, com Cristo no barco. Vocês são antigos também, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Meu barco vai chegar do outro lado e eu vou testemunhar sobre isso. Fala para a pessoa lá assim, ainda vou dar um testemunho muito forte. Fala assim, ainda vou dar um testemunho muito forte. Tristeza tem hora para acabar.
Então eu queria hoje aqui ministrar que nós precisamos ter uma postura, irmãos. Nós não podemos mais, sabe, ser levados assim por tudo que acontece. Nós precisamos ter um posicionamento no Senhor, um posicionamento. A gente não pode ficar lendo a história dos outros e dizer aleluia. Nós temos que ler a nossa história. Alguém está entendendo isso? A nossa história, irmão. Chega agora, nossa, Daniel na cova dos leões, aleluia. Espera aí, mas até quando vai ser Daniel na cova dos leões? E os seus leões, o que você tem feito? Pastor, eu não sou igual Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Pastor, começa a orar, irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, aleluia. Pastor, que benção essa história. E as suas fornalhas? Pastor, queima mesmo, queima e é feio. Eu fujo. Nós temos que começar a ter a nossa história em Deus, irmão. Isso vai nos levar a um amadurecimento, isso vai nos levar a ministério, isso vai nos levar a ser igreja marcante, atuante, isso vai nos levar a viver o melhor de Deus nesse tempo. Não contar a história dos outros, não contar as nossas histórias, porque Deus, irmãos, Ele está na minha casa, e na minha casa Ele é Deus de alegria, irmãos, e assim será. Mas só que tem dias que eu tenho que recolher a vela, recolhe tudo, para tudo, mas você não vai fazer nada, vou continuar orando. Por isso que no livro de Hebreus fala assim: mantenhamos firme a nossa confissão, pois fiel é aquele que prometeu e Ele cumprirá. Mas recuar não, irmãos, não vou recuar, eu vou permanecer firme, porque eu sei em quem tenho crido, e eu já vi, Deus pode fazer, mas quando será? É o que perguntam, onde é que está o seu Deus? Mas eu ponho a minha esperança nele, pois ainda o louvarei. Amém? Queria falar sobre isso com você. Se você estiver anotando, seria muito bom você anotar. É um estudo aqui, e eu vou pegar, irmãos, aqui rápido com vocês, a história de Moisés aqui. Eu não vou contar toda a história, mas por favor, rapidamente agora, põe Moisés na sua mente. Moisés, é a história de Moisés, porque leva tempo para processar. As coisas da fé levam tempo. Não adianta eu falar que Deus está contigo, você, amém, mas e aí, irmãos, está mesmo? Como é que está aí o assunto? Não, pastor, ele está chegando. Não, eu estou falando para você que nós precisamos processar isso e pôr em prática. E Moisés, quando ele entende ali que há uma obra de Deus na vida dele ali, ele foge, ele sai, você conhece isso, e ele agora está no deserto. Demora, irmãos, demora para mudar a postura, demora para mudar a palavra. Irmãos, assim, olha, eu vejo pessoas que se dizem crentes em Deus, mas não conseguem cantar louvor, irmãos, não consegue. Ela canta louvor aqui no domingo aqui, porque está todo mundo junto, e alguém está cantando, deixa-me tocar, aí ela canta também, mas na semana, irmãos, ela não canta, ela não consegue cantar, não está dentro dela. O que está dentro dela são conflitos, são tristezas, são problemas, irmãos, mas nós não andamos segundo essas coisas, nós andamos segundo a fé que nós temos. Eu estou te levando assim, a ter um posicionamento. Eu falava aqui esses dias a vocês, aqui eu falava, o barro, o vaso, no forno, para saber, o vaso está pronto, o vaso já está ideal, e aí o cara assim abre a fornalha e bate nele lá, e ouve o barulho que ele faz. E às vezes, irmãos, Deus está dando só uma batidinha, para ver se você canta, e aí você entra numa choradeira, e aquilo abate você de um jeito, aquilo vai tirando de você o melhor, aquilo que você alcançou, você chegou até lá, não recua, não retroceda. Você orou de madrugada, você não pode orar menos. Você já fez jejum, você não pode abandonar o jejum. Não, você leu a palavra, você não pode deixar de ler a palavra. Você não pode voltar ao vômito, você não pode abandonar sua fé, você não pode abandonar sua igreja, você não pode. Mas por quê, pastor? Porque há um Deus te esperando, irmão. Há um Senhor te esperando com a mão estendida. E a vitória está nele, está na mão dele, não está na sua. Então você tem que ir até ele. Tem que chegar lá. E Moisés, eu não vou ter tempo, irmãos, assim, para abrir toda a história, mas para quem já leu,
O primeiro filho de Moisés, ele deu o nome de Gerson. Já leram isso? Não? Sabe o que significa? Você vê, às vezes a gente reproduz a nossa tristeza. Não deveria ser assim, irmãos. Por isso que às vezes a gente está aqui na hora do louvor, para começar o culto, e a gente tem até que dar uma salva, irmãos, aleluia, vamos lá, levanta aí, vamos ficar de pé, porque é difícil. Você já deveria chegar aqui adorando, mas colocar o nome de Gerson, Gerson quer dizer exilado, perdido, afastado, como assim? Não, eu era assim, irmãos, mas Deus está comigo. Nós vamos mudar, nós temos que mudar, senão a gente vai começar a reproduzir isso, reproduzir tristeza. Nós temos que reproduzir adoração, irmãos, dando glória a Deus, irmãos. Talvez nem vão saber o que está acontecendo contigo, porque você tem dado glória a Deus. E quando você contar o seu testemunho e sua história, as pessoas vão ficar surpresas ao ver que você enfrentou tudo isso, baixou as velas do seu barco, a corrente de Deus levou e você chegou do outro lado. Amém? Então eu queria pegar isso. Vem comigo? Vamos lá. Primeira coisa, tristeza tem hora para acabar, uma hora ela vai acabar. O choro, ele dura a noite, dura, irmãos, chora mesmo assim, mas tem que acabar. Tem uma hora que tem que parar. Não vai isso, na sua vida, não foi liberado para ser para sempre. É um tempo, tem um processo, tem uma função específica. Não está nada de errado, não tem nada de errado nisso, não tem. Errado é se você deixar ela vestir você, se ela mudar a essência sua, aí está errado. Se ela diminuir você, está errado. Pelo contrário, ela tem que levar você a um crescimento. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria falar é que, quando você não reage à sua tristeza, e você gasta esse tempo na tristeza, você esquece o que você tem. Conversando em casa, e aí você tem que resgatar o que você tem. Você olha, irmãos, assim, e não enxerga que você tem no Senhor. Quando Paulo escreve, ele fala assim, olha, eu aprendi a contentar-me com tudo, irmãos, passar necessidade, ter fartura, e ele está narrando, daqui a pouco ele fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu tenho Deus ao meu lado. O problema é que você então vai perdendo tudo isso, e aquela tristeza vai tirando o melhor. Êxodo, não precisa abrir, vai aparecer aqui, só para ir um pouco mais rápido. Êxodo capítulo 4, versículo 2 e 3, vai estar aqui na tela. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? Que é isso na sua mão? Eu acho que ele já tinha até esquecido. Olha para mim, às vezes a gente está tão triste, a gente vai andando assim, ó, tem coisa que fica incorporada, e a gente até esquece. Você tinha algo na sua mão, que te acompanhou até aqui, Deixa eu falar a você, uma tristeza como pastor, como liderança sobre a igreja, é ver gente abandonar ministério. Porque ministério é o que Deus colocou na sua mão. Ele colocou na sua mão. O que é isso que está na sua mão aí? Uma vara, disse ele, lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Olha aqui para mim, o cara andou com aquilo lá o deserto todo e não sabia o que ele tinha na mão. A tristeza faz você ficar assim. E aí eu fiz uma anotação aqui, ó. Alguém aqui, eu gostaria até de conhecer, alguém aqui tem facilidade de orar? Ninguém? O que é facilidade de orar? Deixa eu te falar. É aquela pessoa que não ora assim, papai do céu, obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá nessa hora. Amém. É gente que, papai do céu, obrigado,
por causa das misericórdias do Senhor que se renovaram. Aí a oração dele, alguém tem que cutucar ele para parar. Falar assim, nós não vamos almoçar. Alguém aqui tem facilidade de orar, gosta de orar? Levanta a mão. Não são muitos, gente. Não são muitos. Mas a estes eu queria dizer, nesse momento, o que você mais tem que fazer é orar. Você que já ora, você tem que acentuar a sua oração, porque é isso que está na sua mão. Foi isso que Deus deu para você. Você não pode recuar. Eu orava e aconteceu algo, você fala assim, hoje eu não vou orar, não estou bem. Pelo contrário, você tem que orar mais ainda, porque é isso que está na sua mão. Porque a hora que você jogar isso na presença de Deus, você vai ver o que isso é diante de Deus. Alguém aqui gosta de cantar? Não, por favor, não estou falando pagode, calypso, essas coisas aí, não sei o que tem aí. Gosto de cantar adoração, irmão, seja o que for. Não vou nem Cassiane, o que vocês quiserem aí, vai, não estou... Vocês não estão levantando a mão, mas se eu falar qual, você fala, peraí, pastor, deixa eu lembrar. Quem gosta de cantar, adorado assim? Gosta? Nesse período, esse momento, o que você mais tem que fazer é isso. Se é isso que você gosta, né, Ney? Põe a música lá no carro e vai chorando mesmo para São José, para o Rio, vai para São Paulo, vai chorando e vai cantando, e que isso é o que eu tenho, eu jogo ali, e Deus transforma aquilo. O triste é que você se abate, e aí você tem algo ali. Muitos anos atrás, eu morava aqui no Jardim Independência, e voltando de Cachoeira Paulista, uma tristeza no meu coração tão grande, que eu pus o carro na garagem, todo mundo desceu do carro, eu não consegui descer, fiquei no carro, e me deram a Jaqueline, não sei se alguém aqui vai, Jaqueline dentista, Poxa vida, que saudade da Jaqueline, citando o nome dela aqui, porque é uma irmã do coração. Ela me deu um cassete, uma fita, vocês não sabem o que é isso, mas já existiu isso, irmãos. É uma fitinha, assim, é um negocinho, um cassetinho, se punha no rádio, assim, apertava lá e tocava, acredita? Tocava. E ela deu aquilo, e eu gosto de música, gosto de cantar, tal, gosto disso. Mas eu estava, confesso a você, eu vim de Cachoeira com o rádio desligado, eu vim triste, eu não queria nem barulho, queria cantar, mas ela deu, eu coloquei lá, na hora que eu coloquei, cantou uma música da Igreja Bíblica da Paz, de São Paulo, que era: se a figueira não florescer, se a videira fruto não der, se nos campos não que colher, nem dê semente para plantar, ninguém sabe. Desesperado não vou ficar, mas firme vou permanecer. Vou confessar, a situação vai se rever. Eu chorava, gente. Pensa num cara chorando dentro do carro e cantando. Ele gritava, e aí, vai ficar aí? Eu falei, dá mais um minuto para mim. E voltava, apertava um botãozinho, deixa eu contar para você, ele rebobinava, apertava lá, se a figueira não flui, chorava, irmãos. Eu estou querendo te ensinar que nesse momento é o que você tem que fazer. Alguém aqui gosta de servir, tem prazer em servir, irmãos, trabalhar, sim, tem, isso não é ruim para você, você não fica. Irmãos, esse momento é o momento que você tem que se gastar em servir. Como assim, pastor? Porque os que semeiam com lágrimas colherão com rios. Passei um período agora que a Luísa até perguntava, mas por que você vai fazer isso? Eu falei, Luísa, eu estou sentindo que Deus quer que eu sirva. Fiz um casamento, aí depois me chamaram para pregar no lugar, falaram, mas você não quer parar um pouco? Eu falei, não, eu estou sentindo que Deus está querendo que eu sirva, e eu vou servir, porque eu sei quem eu tenho crido, irmãos, e Ele está fazendo algo
baixei as velas e fui servir. É o meu chamado, eu vou servir. Eu não vou servir porque está bem, eu vou servir porque é o meu chamado. É o que eu sou e é assim que eu vou chegar do outro lado. Eu não posso começar desse lado sendo servo e chegar do lado de lá não sendo nada. Está errado. Talvez eu nem chegue do outro lado. Muitas pessoas entram no barco aqui, são de oração, e os ventos, a tempestade, a tristeza vem, chegam do outro lado, não oram mais, já não são as mesmas, não produziu o efeito que Deus queria. Ore, irmãos, cante, atravessa isso cantando, atravessa isso servindo. Posso ouvir um amém? 2, não fuja. Escolhe alguém com carinho e você fala assim para ela: não fuja. Tristeza, irmãos, tem hora marcada, ela vai acabar. Talvez para alguns está no começo, então vai demorar um pouquinho. Para outros está quase no finalzinho. Mas você não pode fugir, não pode. É triste, eu estou aqui pregando isso para você, mas existe hoje mais crentes que já confessaram Jesus Cristo como Senhor Salvador da sua vida, fora, abandonaram, estão tentando sobreviver da sua maneira, dizendo que ainda são, do que aqueles que permanecem firmes, irmãos. Há muito mais que já abandonaram a sua fé, muito. Não fuja, não admita, por favor, você que está debaixo da cobertura dessa igreja aqui, não fuja, peça ajuda, cerque, chame os irmãos, cerque a sua vida, mas não retroceda um passo sequer, fique firme, porque isso vai produzir um testemunho muito forte na sua vida, e a sua família vai viver desse testemunho. Nós reproduzimos segundo a nossa espécie, e a nossa espécie não foge de uma boa luta, não foge, irmãos, não retrocede, a gente permanece. Por isso que trazemos as marcas, são marcas de lutas, mas quando chegar a hora, sabe o que tem uma palavra esperando nós lá? Ao que vencer, herdará todas as coisas. Ao que vencer, darei de sentar-se comigo. Essa é a palavra nossa, irmãos. Põe esperança nisso, pois ainda o louvarei. Amém? Não fuja. Êxodo 4:3, e disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Não fuja. Tem um propósito, irmãos, tem um propósito. Você está passando por um momento, tem um propósito, e quanto mais cedo você entender esse propósito, você abraçar esse propósito, quanto mais cedo você se entregar a isso, mais rápido virá a sua vitória. Alguém acredita nisso? Talvez você fale: pastor, mas é porque talvez você não está cedendo ao propósito, você está combatendo, você está tentando entender, não, mas eu preciso que me explique. Não, para com isso, baixa as velas, ceda, entregue, porque é Deus que está fazendo algo na sua vida. É Deus. Posso ouvir um amém? É Deus que está fazendo. É Deus que está fazendo. Não tem nada de errado. Não fica: mas por quê? Por que os meus filhos? Olha, seja fiel. Estava em Osasco hoje, e uma senhora veio falar comigo e falou: pastor, esses dias eu passei 10 horas ouvindo uma pregação. Eu falei: Jesus, 10 horas? Mas ela falando, e ela repetiu uma pregação daqui, irmãos. Aí ela falou: aquilo que o senhor falou, eu fiquei repetindo, ouvindo. Quando o senhor disse que os pais têm autoridade sobre os filhos para orar por eles. E o senhor não sabe o que isso fez na minha vida, porque meus filhos estavam perdidos, mas eu comecei a orar com essa autoridade pela vida dos meus filhos, e eu já estou vendo o agir de Deus na vida deles. Não fuja, não fuja, em nome de Jesus. Não ceda nada, pega a cobra pelo jeito que der,
pega o rabo, onde é que pegar? Porque nenhum dano se fará, irmãos, a vitória é sua. Mas não foge não sai, que às vezes, irmãos, assim, eu me lembro de uma pregação do pastor Jorge Linhares, começo do ministério dele, ele prega águia ou galinha. Alguém já ouviu falar? Fantástico isso, águia ou galinha. E ele diz assim: eu pensei que eu era águia e eu era galinha. Eu pensei que eu era águia, quando eu fui ver eu era uma galinha. Então não fuja, torne-se uma águia. Torne-se uma águia, porque é assim que Deus vai fazer você voar sobre todas as coisas. 3, vamos lá, me acompanha. Esse momento, anote isso, vem para mostrar quem você realmente é por dentro. Olha aqui para mim, você sabe que é espremendo que você sabe o que sai de dentro, não sabe? Espreme aí para você ver, espreme a pasta, você vai ver o que sai lá. Não adianta você falar, mas deixa eu ver, aperta. A hora que você apertar, o que espreme ali é que revela. E aqui eu queria dizer para você que tem muita gente revelando que ainda não se converteu. Muita gente. Que ainda, irmãos, ele é assim um simpatizante do Evangelho. Ele é um simpatizante do louvor. Ele é um simpatizante da igreja. Ele acha muito bonito estar na igreja. Ele gosta, faz bem para ele. O filho está na igreja, a mulher está na igreja, ele está na igreja. Eu gosto de ir lá, não tenho para onde ir, não tenho o que fazer, eu gosto quando eu vou lá. Isso não revela isso. Não revela que você teve uma experiência com a cruz de Cristo. Não revela que você já morreu. Você morreu e você ressuscitou com Cristo. Os irmãos vão dar 4 aulas de batismo para falar sobre isso na sua vida. A morte do eu. Você precisa morrer. Você precisa morrer, você vai deixar de ser quem você é. Esse momento está querendo produzir isso em você. Não é mais você agora é Deus em você. Diga um amém aí. É Deus em você. Não sou mais eu, pastor, eu. Sabe o que eu faria? Eu faria sim. Mas Deus tem provocado em mim um outro coração, um outro jeito. Eu me conheço, irmãos. Eu me conheço. Você não precisa dizer para mim que eu sou, eu sei que eu sou. Nem Eloíde precisa às vezes apontar o dedo para mim e falar, mas você é assim. Eu sei que eu sou. E eu vejo que situações que acontecem é para moldar o meu coração. Não tem nenhuma outra finalidade, irmãos. Nada. É comigo, é uma conversão minha. É uma área que, se eu continuar assim, eu vou ser reprovado. Pregando aos outros, eu serei reprovado. E aí Deus está insistindo com uma situação para moldar o meu, fazer o meu ser diferente. Eu não posso ser bom só quando as coisas são boas. Eu tenho que estar diante de Deus mesmo quando as coisas não são boas. Seguir cantando, seguir servindo ao Senhor, até a volta de Cristo. Porque o meu prêmio não está aqui, irmãos. Aqui não será o vosso descanso. O meu prêmio está na mão daquele que me chamou um dia. É Ele que vai me galardoar. É o Senhor, mas não posso. Mas eu preciso me converter. Fala a pessoa do lado com jeito. Fala assim, você tem que se converter. Te converte, gente. Te converte. Olha aqui para mim. Você acredita que nós estamos fazendo o contrário? Você acredita? Nós estamos fazendo o contrário? Em vez de a gente se converter e mudar a nossa vida, irmãos, e abandonar as coisas, nós estamos voltando para as coisas. Nós estamos voltando para os jogos de azar, nós estamos voltando para a bebida, irmãos. Nós estamos voltando para os vícios. Nós estamos voltando, irmãos, para a ira, para a contenda, para as divisões. Nós estamos voltando, está errado. Irmãos, o que está acontecendo é para produzir algo novo, diferente. Quem bebe não bebe mais. Quem mentia, irmãos, não mente mais, porque ele entendeu um processo. Foi um confronto que aconteceu, e o normal dele ali era mentir, mas ele não mentiu. Sofreu dano, Salmo de número 15, que ainda que sofra o dano, não mente, permanece fiel. O prazer dele, irmãos, não volta mais, pelo contrário, tem
tem nojo. Não sei se alguém sabe o que é isso. Eu tenho nojo, irmãos, se botar uma cerveja, eu não consigo. Eu fui pregar em bodas de casamento, até de pastor, fora da cidade, tinha cerveja. A Larissa sentou na mesa, o cara colocou cerveja, o garçom, porque todo mundo estava assim, a Larissa olhava assim, desesperada. A Larissa entrou em desespero para saber o que nós íamos fazer, e eu pedi ao garçom: por favor, o senhor pode tirar, aqui nossa mesa nós não bebemos. Não tem vergonha de dizer isso não, irmãos, aqui nós não bebemos. Aí alguém vai dizer assim: mas então você não é livre? Eu sou livre, irmãos, para não beber. Você é livre para beber, eu não tenho problema com isso, eu não bebo. Estou abandonando essas coisas, irmãos. Tem coisas que em casa nós estamos parando de ver. Aí você fala: mas então vocês estão voltando à escravidão? Não, irmãos, estou sendo mais livre ainda em Cristo. O que está acontecendo comigo está produzindo isso, e eu estou pregando a você o que eu estou vivendo. Eu não posso pregar outra coisa, não posso. Aqui a igreja, eu digo aos irmãos, se os irmãos, alguém: pastor, eu bebo lá. Eu não bebo, eu estou dizendo isso, eu não bebo. Minha casa, por ser gerente de banco, eu tinha como se fosse um móvel lá, cheio, irmãos, ganhava marula, vinho de tudo quanto é lugar, eu tinha em casa, tudo enfeite, era mais para mostrar para os outros. Renan nasceu, eu joguei tudo fora, porque eu não queria explicar para o Renan. Eu falei: como é que eu vou explicar para o Renan? Eu falei: Renan, isso aí quando você for homem, você bebe. Eu falei: nasceu homem? Vai ser homem quando? Então, quando você tiver idade, eu vou te ensinar. Você toma só um golinho só. Eu falei: peraí, não quero esse processo na minha vida. Então não foi comigo, irmãos, que aprendeu. Não foi comigo. Quando, no colégio em que ele estudava, adolescência, os menininhos, corriam para dentro do banheiro com a revista pornográfica, as revistas de mulher pelada. Talvez você nem sabe que os filhos vão para a escola escondido lá com coisas, e agora qualquer um tem celular, e você acha que não está fácil demais? Está muito fácil. E eu chamei o Renan e disse assim para o Renan: seu pai não vê isso, filho. Seu pai não faz isso. O seu pai não faz. Não fala para mim que o pai dos outros faz, que eu não tenho nada com o pai dos outros. O seu pai não faz. Eu estou repartindo da minha vida na sua. Não estou criando Adão, estou criando um homem de Deus, irmãos. Curado, liberto. E não é fácil. Por isso me ajudem a criar um homem de Deus. Não é fácil. Não é. E nós não estamos convertendo, nós estamos voltando para trás, irmãos. Nós estamos cedendo. Esse momento está trabalhando um caráter santo em você. Você está olhando para mim com uma cara esquisita? Fala para a pessoa assim: você é santo em Deus. Ela vai rir, mas você fica firme. Ela está rindo, está vendo? Eu? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos terminar aqui. Duas coisas para terminar. Vou terminar. Algumas coisas que nos ajudam a fazer a tristeza passar. Tem um processo, tem algo acontecendo, tem uma situação que não está boa. Talvez você recebeu uma notícia, talvez foi um exame que você fez, talvez seu filho te entristeceu, talvez a situação dentro da sua casa não deu certo. E eu queria falar de duas coisas que são importantes aqui para a sua vida. Primeira coisa, pessoas são importantes. Você pode dizer isso para alguém assim: você é importante na minha vida. Olha que dificuldade, irmãos. Olha isso, como é que a gente está a pé, que a gente não tem para quem falar isso.
Pessoas são importantes. Irmãos, nós estamos abrindo mão de anjos que Deus tem colocado na nossa vida. Deus tem colocado pessoas na nossa vida. Você acredita nisso? Está ali, está do seu lado. Está do seu lado. Olha para mim. Não julga pela aparência, irmãos. Não julga pelo tempo de igreja. Não julga, irmãos. Porque Deus está nessa pessoa aí que colocou do seu lado aí. E ela vai ser boca de Deus na sua vida. Deus tem colocado pessoas são importantes na nossa vida. Irmãos, eu passei por uma situação, não tinha o que fazer, a situação aconteceu, e como não tinha o que fazer, eu vou falar o que é. Irmãos, um dos carros da empresa, um carro até caro, ele foi roubado. Estava numa obra, no estacionamento de uma obra, e ele foi roubado. E aí me ligam, da onde for, me ligavam, né? Agora eu não trabalho mais com isso, me ligavam e disseram: ó, Vanderlei, roubaram o carro, então prepara tudo do seguro. Eu falei: claro, seguro novinho e tal. E, eu esqueci de pagar. Essa cara que você está fazendo, você que trabalha com seguro, e na realidade foi um negócio assim que aconteceu de não debitar e eu não ter prestado atenção. E quem trabalha com isso, eu vou traduzir isso para você. Perdeu, não tem o que fazer. Poxa, gente, aquilo me acabou comigo, e eu dormia pensando na perda, naquilo que você construiu ser destruído. E, puxa vida, eu fiz tudo certinho, eu fiz tanta coisa certa, e você errar justamente, aquilo me abateu. Você já deve ter passado por algo assim, você faz tão certinho, aí uma coisa errada arrebenta você. 15 dias, minha boca secou, a comida de casa parece que virou comida de hospital, não tem sal, não tem gosto de nada. 15 dias eu fiquei quieto, não adiantava falar para Eloíde, não adiantava falar para ninguém ia resolver, ninguém, não adianta, eu errei e acabou. Eu sei que debitou, não sei quantos dias depois do vencimento lá, caiu o débito na conta. Aí eu falei: nossa, mas a hora que for ver que não foi na data, e que o carro foi roubado, que vai dar uma coisa. Eu sei que um dia lá, isso me tomou de um jeito, eu fui para a sala, não acendi a luz, chorei, fiquei arrasado, chorei, sentei no sofá, chorei. A Eloíde foi para a sala, deitou do meu lado, e ela percebeu que eu estava chorando, a luz estava apagada, ela percebeu que eu estava chorando, e ela pegou e falou assim: o que foi? E naquela hora, assim, eu não queria falar, estou abrindo aqui com você, eu não queria falar, porque não adianta, tem coisa que não adianta falar, não vou entristecer o coração dela, mas saiu de dentro de mim, assim, minhas letras saíram aqui, e eu narrei toda a história para ela, para a Eloíde, chorando, estava chorando mesmo, de lágrimas, ela virou para mim, irmãos, não como uma palavra, assim, talvez você vai entender assim: a mulher não entende isso, ela não entende nada, ela não sabe. Não, ela falou com uma voz tão profética para mim, tão séria, não sei se alguém entende isso que eu estou dizendo. Já teve gente assim na sua vida? Que está tudo caindo, tudo destruindo, e ela fala com uma voz
de alguém que está sobre alguma coisa assim, falando para você. E ela falou assim para mim: vai dar tudo certo esse assunto. Não vai acontecer nada. Eu continuei chorando. Ela levantou, foi dormir. Eu fui dormir. Não sei como. Esse assunto morreu. Ninguém falou mais sobre esse assunto. Pagaram outro carro. Eu só sei testemunhar hoje aqui para você que Deus põe pessoas para te lançar uma palavra profética. O seu barco vai chegar do outro lado. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Que há um Deus sobre todas as coisas, que usa pessoas, irmãos, pessoas. Deus tem colocado pessoas na sua vida, não menospreze isso. A tristeza tem hora para acabar, quando você enxergar pessoas, abraçar pessoas, pegar na mão de pessoas, falar com pessoas. Quem se isola, sai perdendo. Eclesiastes diz assim: é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Olha o que está dizendo. Se a tristeza te derruba, é bom ter alguém por perto, porque ela ajuda você a se levantar e se recompor. Eu tenho gente assim na minha vida, louvado seja Deus por isso. Gente que está aqui, que parece que sente o que eu estou sentindo. Incrível isso, incrível. A esses eu dou o nome de anjo. Não sei como você chama, eu chamo de anjo. São pessoas que parece que tem uma ligação com você, uma conexão com você, que elas às vezes até falam: tenho percebido que você não está muito bem, mas eu já estou orando por você. Só essa palavra, estou orando por você, já é a corrente de Deus. Já posso baixar o barco, a vela do barco, recolho os remos, porque alguém está entrando em intercessão, na brecha, por minha vida. Você precisa ter gente assim na sua vida. Amém? Por último, igreja é importante. Talvez você vai dizer: pastor, igreja para mim só me machucou, igreja não fez bem para mim, igreja não foi bom para mim. Mas eu queria dizer para você que igreja é um plano de Deus na sua vida. É igreja. Igreja é uma maneira que Deus permitiu de estarmos juntos, irmãos. Pode ser igreja na casa, pode ser igreja num prédio. Tem que ser igreja, não pode ser o prédio, porque o prédio não traduz a igreja. São pessoas que traduzem a igreja. Pode ser numa casa, pode ser debaixo de uma árvore, mas tem que ser corpo. Igreja é corpo, e corpo tem vários membros, irmãos. Uns são mais fracos, outros são mais fortes. Uns são mais bonitos, outros são bonitos. Você achou que eu ia falar feio, mas não tem gente feia, tem gente que não tem recurso. Quem tem recurso, irmão, eu vou falar para você, não é brincadeira não. Aquele cabelo do Neymar, eu já vi ele de tudo quanto é jeito. Agora, o que ele vai ganhar aí, desse dinheiro aí, eu acho que ele vai pôr outro cabelo, cara, porque ele tem dinheiro. O cara tem dinheiro, né? Você vai no salão, gasta R$200 lá e chora, e R$200 ele dá para o cara que abriu a porta para ele entrar. Então um cara desse não fica feio, irmãos. Eu acho horrível, mas sei lá, cada um tem uma ideia. Igreja, talvez você está aqui falando assim: não sei por que igreja. Porque igreja, irmãos, é a maneira como Deus estabeleceu para pastorear a sua vida. E a igreja, Ele deu apóstolos, profetas, pastores,
mestres, doutores, evangelistas, para edificar a sua vida, a fim de que esse corpo ele seja ajustado, ele seja ligado, ele tenha comunhão, e esse corpo cresça. E a esse corpo chamado igreja, ele dá a seguinte mensagem: chorem com os que choram. E aí me preocupa, irmãos, porque a Bíblia fala assim: nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Você nem vai perceber que sentou do seu lado uma pessoa que hoje não está bem. Não está bem. Não está bem. E se somos um corpo, nós precisamos perceber isso, sentir isso, estender a nossa mão e lançar uma palavra: o Senhor é contigo, não temas, o seu barco vai chegar do outro lado, vou estar orando por você. Romanos 12, 15 e 16, eu termino dizendo: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas até de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. A igreja nasce, e olha que coisa fantástica, irmãos, quando a igreja nasce, quem viu relatou o seguinte: era um, o coração e a alma, e tinham tudo em comum, e entre essa igreja não havia necessitado entre eles, porque as pessoas repartiam, uma curava a outra, chorava, cobria. Zacarias 3,10 diz: naquele dia, diz o Senhor, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da sua sombra, para debaixo da sua árvore, porque quem foi abençoado por Deus tem que abençoar o seu próximo, repartir. Por isso somos igreja, porque a tristeza na nossa vida tem hora para acabar. Alguns estão rindo, outros estão chorando, mas o fato é que o nosso barco vai chegar do outro lado, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dentes, porque o Senhor será a nossa luz, irmãos. O Senhor. Vamos chegar lá como igreja, acredita? Como igreja, como corpo, não é sozinho. Por isso que Deus trouxe você aqui. Você é uma igreja, e o pastor da igreja é Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. Posso pedir algo para você? Vamos fazer uma baguncinha rápida aqui. Fica de pé. Vem para cá, Renan.